Entre os que votaram em Lula no segundo turno, 69% têm uma avaliação positiva do governo, 21% uma apreciação regular e apenas 1% o julgam negativo. Entre os eleitores de Bolsonaro, 7% têm uma opinião positiva, 23% regular e 51% negativa. Portanto, 69% dos eleitores de Lula consideram seu governo positivo e 51% dos eleitores de Bolsonaro, somente a metade, consideram o governo negativo. Como seria possível analisar esses números? O 8 de janeiro pode ter impactado o monolito eleitoral bolsonarista? Com a palavra, Igor Felipe. Breno, esses dados são interessantes, né? Porque os recortes da pesquisa eles abrem muitas possibilidades de avaliação. Eu acredito que o impacto do 8 de janeiro no bolsonarismo foi importante, porque há uma rejeição geral em relação ao que foi feito lá, inclusive entre os próprios eleitores de Jair Bolsonaro. A própria declaração que Bolsonaro deu ali em Miami, quando foi numa conversa com apoiadores, ele mesmo condenou as ações de vandalismo do dia 8 de janeiro. Então, acredito que existe uma rejeição geral, que isso tem impacto na pesquisa, mas me parece que a rejeição é muito mais às ações de vandalismo e de destruição do que ao sentimento de repulsa e de rejeição da nova república, das instituições e do governo do Lula e do PT. Então, me parece que, de fato, tem um impacto. Mas tem um dado, Breno, na pesquisa, que eu achei muito interessante, que é quando tem uma avaliação sobre o Bolsonaro. Se você gosta, não gosta, e se você é indiferente. E se você somar gosta do Bolsonaro e é indiferente, dá em torno de 56%. Veja, alguém que se diz que é indiferente ao Bolsonaro, depois de todos os acontecimentos nos últimos 4 anos, no fundo é uma forma de dizer, olha, eu sou indiferente, lavo minhas mãos, mas posso, eventualmente, votar no Bolsonaro, porque não tenho também nada contra ele. Então, eu achei esse dado bastante significativo, porque, claro que nesse momento, depois da derrota nas eleições, depois das últimas revelações, depois da saída dele para os Estados Unidos, ele tem aqui, eu diria, em potencial, em torno de 56% de apoiadores nessa pesquisa. Então, claro que toda pesquisa, depender do recorte, você tem dentro dela até resultados contraditórios, né? Mas tem algumas perguntas que, de certa forma, elas não têm resultados objetivos, mas que ela revelam, de certa forma, as possibilidades e caminhos dos cidadãos, né, que na sua avaliação. E esse resultado, ele me parece que demonstra ainda o potencial do Bolsonaro. E, para além disso, essa pesquisa, ela reforça, ela demonstra como a polarização organiza, né, os segmentos da sociedade, né? Então, você tem, entre aqueles que apoiam o Lula, você tem, de certa forma, um resultado mais homogêneo, entre aqueles que apoiam o Bolsonaro, o resultado mais homogêneo, e, de certa forma, aponta que no próximo período, pelo menos no curto prazo, as forças políticas e as disputas que se virão se darão dentro da polarização entre o Lula e o Bolsonaro. Com a palavra, José Genuíno. Olha, Igor e Breno, é interessante observar que o Lula mantém um grau de adesão
firme, consistente ao eleitorado que votou nele no primeiro e no segundo turno. Isso é um dado extremamente positivo. Por quê? Porque numa eleição muito disputada e num governo disputadíssimo, vamos examinar que um mês e meio de governo não tem sido brincadeira. Muita intensidade, muitos fatos, vamos dizer assim, importantes. Então, nesse sentido, é um dado positivo. Quer dizer que a adesão tende a se consolidar. Isso é importante porque nós temos que ter uma base consolidada, uma base fiel. A fidelidade dessa base é fundamental. Eu acho que o 8 de janeiro pesou desfavoravelmente, porque o 8 de janeiro, como intentona golpista, ou é para ganhar, ou então é para perder no sentido do desgaste. E eles perderam com a intentona golpista e vem as consequências. Isso vai ter um efeito corrosivo a cada vez aparece. Vocês estão vendo hoje as matérias sobre o mal-estar das Forças Armadas. Se os militares que participaram da intentona vão ser julgados pela Justiça Militar ou pela Justiça Civil, pela Justiça Federal. Então, eu acho que o Bolsonaro, e nós discutimos isso no programa anterior, ele, independente dele ou não, a extrema-direita tem uma base sólida. Ela veio para ficar. Ela tem que ser derrotada politicamente e através de um programa de atendimento às reivindicações populares, politizando esse programa. Nós temos que ser portadores de uma insurgência popular, democrática, construindo direitos, construindo liberdades, construindo garantias, num processo de politização. O Brasil vai ter que passar por um processo de politização muito tenso, por que não dizer muito radical, no sentido da disputa. Nós seremos um polo à esquerda dessa disputa e nós temos que encarar isso. O Lula está fazendo esse processo. Então, eu acho que a pesquisa, nós temos uma base fiel, eu acho que a base bolsonarista ela é mais fácil de se dividir, tem a base raiz e tem a base de uma direita que está buscando o seu rumo, a sua representação, que eu acho que nos dá condições de aprofundar a nossa fidelidade. Isso tem a ver, Breno, para terminar, com a importância da governança garantir a identidade política da esquerda, do PT e do governo. Se a gente for para um caminho de diluição, com algumas iniciativas congressuais, isso é perigoso para essa nossa base social que está consolidada. Nós temos que consolidar essa base social, porque essa base social na disputa política. Eu acho que esse dado que você levanta é muito importante. Portanto, eu diria, o campo do Lula tem uma base de fidelidade mais consistente em relação ao campo da extrema-direita. Agora, a extrema-direita veio para ficar e essa disputa vai marcar o próximo período da conjuntura política. Breno, um comentário, antes da Vanessa colocar, que na pesquisa tem uma pergunta que é sobre a avaliação do dia 8 de janeiro. E nela, 49% dizem que quem praticou o 8 de janeiro são radicais e que são diferentes do Bolsonaro, que não representam o Bolsonaro. Então, tem, de certa forma, aí um certo descolamento, mas que isso não significa necessariamente que não existe apoio na pauta daqueles que fizeram o 8 de janeiro. Vanessa Martina Silva, com a palavra. Muito bem. Essa pesquisa, ela indica que nós temos um problema gravíssimo que é de comunicação. Nossa, que novidade. Por quê? Porque depois eu acho que a gente vai falar da questão do BC, mas existem pautas, existem temas que são importantes e que, inclusive, estão sendo trabalhados aí na mídia hegemônica, na grande mídia, e que as pessoas simplesmente não sabem. Com relação ao próprio golpe, né, a tentativa de golpe de 8 de janeiro, 14% não sabiam. Então, assim, onde essas pessoas estavam para não saber disso, que passou dia e noite na televisão, que rodou grupos e grupos de WhatsApp. Dentro dessa margem das pessoas, com a opinião delas a respeito desse episódio, né, desse marco lamentável da nossa democracia, essa tentativa de golpe, 94% desaprovam
o que aconteceu, né, dentro do que foi apontado aí. Se o Bolsonaro influenciou ou não as pessoas a provocarem isso. 51% acreditam que sim, enquanto 38% acham que não. Mas o que é importante, que responde a sua pergunta, o Lula saiu mais forte disso. 72% dos entrevistados apontam que ele se fortaleceu, enquanto 14% acham que ele ficou mais fraco. Desses que acham que ele ficou mais fraco, 32% votaram no Bolsonaro. Ou seja, quando a gente consegue comunicar, quando a gente consegue chegar às pessoas, o resultado é positivo. Outra coisa que comprova essa minha fala é o fato dos Yanomami. Então, o marco do governo, a coisa que as pessoas mais sabem do governo, é a crise Yanomami. Só que 62% não sabem nada. O que o governo fez? 62% não sabem nada que o governo fez até agora. Então, assim, é um problema de comunicação muito grave. As pessoas só sabem o que é muito, muito difundido, muito evidente, que é esse caso, né, óbvio aí da intentona, não é para usar intentona, desculpa, Janeiro, mas essa tentativa aí de golpe e tal, e a questão dos Yanomamis, né, porque realmente ficou muito, rodou muito. Então, a comunicação é urgente, o governo precisa comunicar. Isso consolida o que eu falava no último programa, que é justamente se precisa comunicar e precisa detalhar muito o que está sendo feito. Porque quando o governo consegue fazer isso, é bem sucedido. Como é o caso, por exemplo, mesmo as pessoas não sabendo o que está rolando com relação ao Banco Central, a maioria esmagadora apoia o que o Lula está fazendo, apoia as críticas do Lula, mesmo sem saber o que é. Então, assim, precisa comunicar mais, comunicar melhor e comunicar tudo, precisa ser tudo detalhado. Essa questão dos militares e do julgamento vai passar batido, ninguém vai saber o que aconteceu, porque a comunicação a esse respeito está fraca. E para a gente conseguir fazer frente ao bolsonarismo com sua máquina de comunicação, é preciso, não é só comunicar, é comunicar muito, massivamente, muito bem, em todos os lugares, porque para romper a bolha, você precisa de uma enxurrada, uma avalanche de informação para fazer contraponto ao que eles difundem.